Que Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Estamos compartilhando uma série de devocionais com o tema Seja humilde de espírito. O texto que estamos usando, Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz: Bem-aventurados, felizes, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser humilde de espírito não significa ser tímido, fraco, retraído ou covarde. Não há relação de ser humilde de espírito com timidez, com fraqueza, com ser uma pessoa retraída ou até mesmo covarde. Não. Ser humilde de espírito é algo diferente destas coisas que citamos. Ser humilde de espírito não é um processo natural, e sim espiritual. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Seja humilde de espírito. E lembre-se, é um processo espiritual. Por isso que não há timidez, não há fraqueza, não há covardia, não ficamos retraídos, porque ser humilde de espírito não é um processo natural, e sim espiritual. Uma pessoa humilde de espírito, quando fala, fala com autoridade. Quando ora, ora com autoridade. E tudo que faz, faz com autoridade. Porque ser humilde de espírito é ter autoridade espiritual para orar, para falar, para realizar. Que coisa boa é obedecer a palavra de Deus. Que coisa boa é se propor a ser uma pessoa humilde de espírito. E essa condição você não consegue sozinho. Você precisa orar, você precisa ler a palavra, você precisa prestar culto ao Senhor, você precisa servir ao reino de Deus, você precisa receber isso do alto, das mãos do Deus Todo-Poderoso. Mas você, ao se tornar uma pessoa humilde de espírito, você não é uma pessoa fraca, nem covarde, nem tímida. Porque ser humilde de espírito não é um processo natural, é um processo espiritual. E sendo assim, você ora, fala e age com autoridade, autoridade dada por Deus. Ser humilde de espírito é ser forte, é ser de Deus. Tudo o que é de Deus é forte. Que Deus o abençoe. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Seja humilde de espírito, seja forte, ore com autoridade, fale com autoridade, ensine com autoridade, faça todas as coisas com autoridade espiritual. Seja humilde de espírito. Que Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos nesta hora estarmos orando pelos missionários e pela obra missionária. Vamos orar? Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado porque os humildes de espírito são fortes, porque são de Deus.
e tudo aquilo que é de Deus é forte. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado porque uma pessoa humilde de espírito, quando fala com autoridade. Quando ora com autoridade. E tudo que faz com autoridade. Autoridade que recebeu das mãos de Deus. Ó Deus, e agora, com essa autoridade que recebemos da parte do Senhor, colocamos os nossos missionários diante de Ti. Abençoe os missionários, ó Deus, que são sustentados pela Segunda Igreja Batista do Joque. Nossos missionários locais, irmã Josinéia com sua família, pastor Osvaldo com sua família, irmã Deise com a família, ó Deus, abençoe. Abençoe, ó Deus, o pastor Jefferson com a família, pastor Walter e sua família, ó Deus, a nossa ministra de música Lara, ó Deus, e seus familiares, a nossa educadora cristã Rafaela, ó Deus, e seus familiares, eu, ó Deus, teu servo, pastor Josimar, com a minha família, meus parentes, abençoa. Abençoa, Senhor Deus, os missionários locais. Abençoe também, ó Deus, o nosso missionário adotado pela Associação Batista da Planície, pastor Marcão, atuando em Juazeiro do Norte. Abençoe o nosso missionário de missões estaduais, ó Deus, pastor Paulo Og, em capelania hospitalar. Abençoe o nosso projeto missionário Cristolândia, em Campos, da Junta de Missões Nacionais. Abençoe o nosso missionário de missões nacionais, ó Deus, a Nelly, a Bruna e o seminarista Creito com a família. Abençoe esses missionários, nossa frente missionária Desvio Risso e os irmãos que ali congregam. Abençoe, Senhor, o nosso missionário de missões mundiais, pastor Paulo César. Ó Deus, e abençoe a nossa congregação Esperança Viva, que desejamos organizar em igreja. Ó Deus, abençoe. Que o Senhor nos faça prosperar em todos os sentidos. Almas convertidas, recursos, ó Deus, dons e talentos. Abençoe a nossa igreja. E abençoe as igrejas representadas pelos irmãos que estão nos ouvindo. E se há, ó Deus, algum ouvinte que ainda não pertence a uma igreja, que nesta hora possa se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como Senhor e Salvador e buscar, próximo de casa, uma igreja cristã que pregue a palavra bíblica para cultuar ao Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê a direção, que o Senhor nos ajude a sermos humildes de espírito. É a nossa oração em nome de Jesus, a favor da obra missionária e da salvação daqueles que nos ouvem. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo encontro. Um abraço.